Boa noite. A partir de hoje, cidadãos dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão estão dispensados do visto de entrada no Brasil. A decisão decretada pelo presidente Jair Bolsonaro em março é unilateral. O visto continua obrigatório para os brasileiros que visitarem qualquer um dos 4 países. De acordo com o governo federal, o decreto incrementa a vinda de turistas, o que estimula a geração de emprego e renda. Veja agora os outros destaques. Frente Parlamentar discute transporte sobre trilhos no Grande ABC. A Lesp tem sessão de cinema pela formação de novas lideranças estudantis. PSL afirma que o impacto da redução de ICMS nos combustíveis de aviação seria pequeno. Agora no Jornal da Assembleia. A Odebrecht S.A., um dos maiores conglomerados empresariais do Brasil, investigada na Operação Lava Jato e com dívidas de 65,5 bilhões de reais, formalizou nesta segunda-feira na Justiça de São Paulo um pedido de recuperação judicial. Em nota, a companhia informou que o processo envolve 51 bilhões de reais de dívidas passíveis de reestruturação, outros 14,5 bilhões de reais são de dívidas lastreadas em ações da Braskem e não passíveis de reestruturação. Ainda segundo o comunicado, tanto as empresas operacionais como as auxiliares e a própria Odebrecht continuam mantendo normalmente suas atividades. O projeto do governo paulista de redução de ICMS para combustíveis de aviação não beneficiaria grandes empresas aéreas. A afirmação é do deputado Castelo Branco, do PSL. Segundo ele, o impacto maior seria sobre a gasolina usada em pequenas aeronaves e não sobre o querosene da grande aviação comercial. Ele defendeu o projeto de lei em plenário nesta segunda-feira. Praticamente 90% de toda a frota de aeronaves de São Paulo ela é abastecida com gasolina de aviação e não com querosene. E mais, o querosene, que representa aí 10%, ele abastece uma frota específica das grandes linhas aéreas. Já a gasolina de aviação, ela representa, aqui está ali, quantos milhões de litros, e 0,27% do total combustível. Ou seja, o aumento na arrecadação de ICMS não é diretamente ligado à gasolina, e sim ao querosene. Porém, indo para o final, senhor presidente, a diminuição da redução do imposto sobre a gasolina não traz impacto tributário para o Estado, mas traz muitos benefícios. Ou seja, a relação custo-benefício entre a diminuição do tributo e as vantagens é muito grande. Riqueza não é tudo. Mesmo em uma das mais desenvolvidas regiões do país, um sistema de transporte público eficiente ainda é sonho. Formado pelas cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, o grande ABC não tem uma interligação satisfatória. Uma frente parlamentar aqui na Assembleia discute o meio de integrar os 7 municípios. Segundo dados do IBGE, o PIB da região alcançou a marca de 112 bilhões de reais em 2018, o que manteria o ABC, caso fosse uma cidade, em 4º lugar no ranking nacional dos 10 municípios com maior participação na economia nacional. O consórcio intermunicipal Grande ABC reúne os 7 municípios para o planejamento, articulação e definição de ações de caráter regional. O engenheiro civil Edgar Brandão foi o especialista trazido pela Frente Parlamentar para fazer uma apresentação técnica sobre a atuação do consórcio. O consórcio é regido por uma assembleia de prefeitos, mensalmente se reúne os 7 prefeitos, ela na verdade é soberana e as decisões de grande valia, grande porte, são tomadas na assembleia. Todo mês eles se reúnem para isso. Agora o que está faltando? A gente conseguir um pouco mais de recurso através dele para você aumentar e melhorar os programas. O principal tema abordado durante a reunião da Frente Parlamentar foi sobre a linha 18 bronze do metrô, que poderá ligar as estações Tamanduateí e Djalma Dutra, no centro de São Bernardo do Campo. O encontro também serviu para articular a defesa do meio de transporte, após o governo estadual anunciar que estuda a adoção de um corredor de ônibus no lugar do sistema sobre trilhos. O intuito aí da Frente Parlamentar é unir todas as forças políticas, nossa região, sociedade
civil, também as entidades de classe, os sindicatos. A gente tem muita demanda no ABC, o ABC está há muito tempo esquecido e acho que a gente não estiver unido, a gente não vai conseguir avançar nessas questões. Desde a década de 70 que a gente espera alguma novidade em relação a isso, acredito que esse ano o governador vai ter um olhar especial à região do Grande ABC, que vai trazer grandes ganhos para nós. O presidente da Câmara Federal, deputado Rodrigo Maia, do DEM, disse hoje que o projeto de reforma da Previdência vai ser votado pela Comissão Especial no próximo dia 26. Segundo ele, a crítica do ministro da Economia, Paulo Guedes, às modificações do projeto do governo serviram para unir o Congresso. Maia falou também sobre a nova crise no governo com a saída de Joaquim Levy da presidência do BNDES. Disse que foi uma covardia sem precedentes. Bolsonaro declarou na sexta-feira que estava, abre aspas, por aqui, fecha aspas, com um executivo que nomeou para a diretoria do banco um ex-integrante do governo do PT, como era o próprio Levy. Humilhado, o economista de formação liberal apresentou a renúncia no último domingo. São Paulo é líder disparado no ranking nacional de febre amarela. 12 das 14 mortes causadas pela doença ocorreram no estado. Desde janeiro, o Ministério da Saúde confirmou 82 casos em todo o país. 81% ou 68% dos contaminados pelo vírus da febre amarela foram encontrados em São Paulo. O governo federal recomenda a vacinação em todo o país desde 2018. A dose única gratuita é aplicada nos postos do SUS, do Sistema Único de Saúde. As pesquisas para o desenvolvimento de equipamentos de alta tecnologia para tratamentos de saúde foram tema de palestras aqui na LESP. O ciclo de palestras faz parte de uma série de ações relacionadas à comemoração dos 60 anos da produção da primeira dose do radiofármaco iodo 131 no Brasil, produzida pelo IPEM. O Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, ele é um dos institutos da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Ele tem vários institutos pelo país todo, e o IPEM é o maior. Ele é uma instituição federal, mas ao mesmo tempo é uma autarquia ligado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, gerido tecnicamente pela Comissão Nacional de Energia Nuclear e com vínculo para graduação e pós-graduação com a Universidade de São Paulo. Então ela tem essa especialidade, de poder atuar em várias áreas. O diretor de Produtos e Serviços do IPEM, Dr. Jair Mengatti, falou sobre os bastidores da medicina nuclear, desafios e esperanças. Ao longo desses mais de 40 anos, eu não tenho dúvida de dizer que mais de 50 milhões de pessoas se beneficiaram da medicina nuclear, tanto no diagnóstico e na terapia. O doutor Emerson Bernardes, coordenador de pesquisa do Centro de Radiofarmácia do IPEM, falou sobre o que há de novo em moléculas radioativas para o diagnóstico e tratamento de doenças, em especial câncer e Alzheimer. Algumas moléculas já estão, inclusive, já em testes em hospitais que a gente mantém um convênio, mas ainda não estão disponíveis comercialmente para o Brasil como um todo, mas que em breve, na medida que os estudos avançarem, elas serão disponibilizadas comercialmente também. Esse é o intuito. O presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear falou da importância da parceria com os estados e com o Legislativo paulista. Nós estamos comemorando 60 anos do primeiro desenvolvimento do país de um radiofármaco. Isso é fundamental, quer dizer, o desenvolvimento científico e tecnológico é essencial para o país ganhar projeção internacional e satisfazer as suas próprias necessidades da sua população. Então, os radiofármacos são produtos de alta tecnologia ligados à área nuclear para diagnóstico e para tratamento de doenças, principalmente de câncer, mas também de moléstia do coração e outras. Esse desenvolvimento que é feito no IPEM, então, traz um ganho tecnológico para o país muito grande e é importante que nós continuemos nesse caminho de investir em pesquisa e desenvolvimento para ter a autossuficiência nacional na produção e na distribuição de radiofármacos. A hanseníase pode ter separado mais de 7 mil filhos dos pais no estado de São Paulo. As vítimas se consideram discriminadas e pedem reparação ao governo de São Paulo. A história da Helena é igual a de outros 16 mil filhos separados espalhados pelo Brasil. Meus pais, eles tiveram a hanseníase
E eu nasci numa colônia no interior de São Paulo, em Itu, e imediatamente eu fui trazida para São Paulo, tá? Sem seus pais? Sem o consentimento dos meus pais. Durante mais de 60 anos, filhos de pacientes com hanseníase foram separados dos pais e internados em instituições especialmente criadas para receber essas crianças. Crianças que viraram adultos, como a Helena, e nunca souberam o paradeiro de seus pais. A prática era sempre compulsória, sem consentimento dos pais. Os filhos separados, como ficaram conhecidos ao longo dos anos, eram levados para educandários, onde relatam que sofriam abuso. Depois, eram colocados, em sua maioria, para adoção. Em mais de 6 décadas de ação do governo, estima-se que mais de 40 mil crianças tenham sido separadas de seus pais portadores da doença. Hoje, o MOHAN, Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase, ajuda estes filhos separados. Existe até uma ação civil sendo movida para reparar tal situação. Agora a Defensoria Pública da União ingressou na ação, o Ministério Público também já se manifestou favorável. A juíza responsável pela causa está questionando ali a legitimidade do movimento, mas agora com o ingresso da Defensoria Pública a gente acredita que as coisas vão seguir caminhando e tem uma comunicação na Organização das Nações Unidas. A gente teve uma visita oficial da relatora no mês passado aqui no Brasil também. São Paulo é o estado que reúne o maior número de filhos separados. Ao todo, mais de 7 mil deles estão no aguardo de uma reparação do governo através do projeto de lei da deputada Alessi Brandão. A iniciativa da deputada é o reconhecimento da dívida histórica do governo do estado com os descendentes diretos hansenianos que foram privados do convívio familiar. A gente tem que chamar a atenção do Estado, enfim, do país, para que haja um comportamento idêntico àqueles que foram feitos com os exilados também. Porque, afinal de contas, eles são pessoas que necessitam desse olhar, necessitam dessa atenção, e nós, enquanto parlamentares, temos que abraçar essas demandas, porque são demandas que normalmente ninguém se importa muito. Eu não sei porquê, eu não sei se há algum preconceito em relação à própria doença, né? Então a gente até fica espantado de que ninguém tivesse tido assim, interesse, né? Turma de estudantes de São Paulo assistiu neste final de semana ao documentário Eleições do Cine Alesp e aproveitou para integrar algumas discussões políticas levantadas pelos jovens ao ambiente da sétima arte projetado no Parlamento Paulista. Foi a primeira de muitas sessões de cinema que vão acontecer em 2019 na Assembleia. A repórter Silvia Garcia acompanhou a mostra de cinema com os estudantes. Pipoca na mão, olhos grudados na tela e ação. Opa, peraí. Vamos voltar um pouco esse filme. O auditório Paulo Kobayashi recebeu essa turminha pra lá de curiosa em pleno final de semana para participar de uma sessão de cinema. Isso mesmo, o Cine Alesp. A gente está querendo ressignificar esse espaço, reinventar ela no imaginário das pessoas. Esse é o principal objetivo do Cine Alesp, né? É quebrar um pouco essas paredes e permitir que a sociedade de fato entre aqui para poder ver, conhecer, respirar esse ar. E a segunda, porque obviamente a gente também não acha que dá para fazer as coisas só por fazer, é de fato aproveitar, né, dessa arte do cinema para induzir discussões sobre questões públicas importantes. Então a ideia e a nossa parceria com o Videocamp tem a ver com isso, sempre filmes que são filmes de impacto, e a partir desses filmes de impacto, criar discussões e debates com o público que sejam sementes de política pública. A ideia é unir a arte da telona com discussões políticas entre os jovens de São Paulo. O escolhido desta vez foi o documentário Eleições. O filme acompanha o processo de eleição de uma nova gestão do Grêmio Estudantil da Escola Estadual Dr. Alarico da Silveira. O processo eleitoral começa com orientações do professor de Sociologia, que explica a importância dos debates democráticos para o bom funcionamento do ambiente escolar. Política é um assunto de todos, é um assunto que não tem idade, esse espaço é um espaço que precisa ser ocupado, precisa ser mais ocupado. Então, super bonito ver esses jovens aqui, né, começando a se apropriar, entendendo que política é para eles sim, e que a Alesp é um lugar também deles. A Bruna nem sabia onde ficava a Assembleia Legislativa de São Paulo e, mesmo assim, achou legal vir curtir um filme pelas bandas de cá. Eu vim para assistir um documentário. É? Sim. O que você espera? Aí,
muito conhecimento, é aprendizado. A Paola já vai além e avisa que veio para discutir políticas públicas. É muito importante para o adolescente não ser uma pessoa alienada. Eu tenho que saber sobre o que está acontecendo. Eu tenho que entender sobre educação. Porque se a gente quer exigir dos deputados, a gente tem que saber. A boa notícia é que essa foi a primeira de muitas sessões de cinema que estão por vir. E mais, tudo que for discutido por aqui vai ser levado aos deputados no final. A partir de tudo que a gente observar aqui, de tudo que essa garotada conversar depois, a gente fazer um documento e encaminhar para a Comissão de Educação, para que a Comissão de Educação fale, olha só, essa é a leitura dos estudantes, exatamente. Um mapa dos problemas e das soluções das políticas públicas no nosso estado. Vai ficar só nesse Cinelesp? Não, a ideia é que a gente tenha pelo menos uma vez por mês. Ele é um processo, incremental, então a gente vai aprendendo com os nossos erros e com os nossos acertos. Mas a ideia, se tudo der certo, é que daqui a alguns anos o Cine Alesp seja reconhecido. O que eu posso fazer no sábado? Vou lá na Alesp porque vai ter um filme, vai ser um filme que impacta a minha vida e que eu consigo impactar a política estadual. Quem quiser vir no próximo, segue as nossas redes, a página da Marinello, o Instagram da Marinello, que a gente vai comunicar sempre ali a programação. A ideia é a gente publicar essa programação com alguma antecedência, mas fica de olho nas nossas redes sociais e vem aí, que vai ser sempre bem-vindo. Discutindo a relação. Parlamentares analisam a relevância de seus trabalhos espremidos entre as leis federais e a autonomia dos municípios. O repórter Jorge Machado explica. Os deputados estaduais paulistas, principalmente os de primeiro mandato, estão dispostos a discutir o caráter dos chamados projetos de lei autorizativos. São propostas que geralmente autorizam outros poderes, em geral o executivo, a promover as políticas públicas que já estão fixadas à sua competência pela Constituição. Como é vedado aos deputados aumentarem as despesas do Estado, praticamente nada sobra para legislar, principalmente levando-se em conta as chamadas competências residuais, ou seja, o que não está no Congresso Nacional em Brasília ou nas câmaras municipais, em tese, pode ser objeto de proposta das assembleias. Levantamento do jornal O Estado de São Paulo mostra que na legislatura passada, deputados apresentaram 266 projetos autorizativos, mas somente 25 deles foram aprovados. Destes, 14 foram vetados pelo governador. E para falar mais sobre este assunto, eu recebo aqui no estúdio do Jornal da Assembleia a deputada pelo PSOL, Mônica, da bancada ativista. Deputada, muito obrigada pela participação da senhora aqui no nosso jornal. Bom, repercutindo um pouco a matéria que a gente acabou de apresentar, inclusive usando aqui uma palavra que foi citada nessa matéria do Estadão, os deputados ficam emparedados aí entre a Câmara dos Deputados e também as câmaras municipais. É essa a sensação? Eu acho que a gente está vivendo aí um debate amplo, importante, mas que tem muitos pontos de vistas. Primeiro, sobre os PLs autorizativos, eu não concordo que eles sejam inócuos ou que sejam inúteis ou que eles, claro, a gente não tem a certeza da aplicação, que ele vai ser colocado na ponta até o final. Mas é uma forma importante, talvez a única que a gente tenha, de colocar em pauta debates importantes para o calendário do Executivo. Lembrando que a gente não pode obrigar o Executivo a gastar, a executar obras ou, enfim, a investir, porque quem faz a gestão do orçamento é o Executivo. Mas a gente pode apontar de alguma forma, o próprio Executivo usa esse recurso para si mesmo. A gente está nesse primeiro semestre da Assembleia Legislativa votando uma série de projetos de lei autorizativos do próprio governo, que é o governo dizendo, autoriza o governo a conceder X, a privatizar Y, a extinguir Z.
Porque ele não quer se impor uma data para fazer, ele não quer ter datas, ele não quer ter marcos regulatórios mais fechados sobre a forma como vai executar o seu plano de privatização. Então, o próprio governo está mandando para casa autorizativos para ficar autorizado a fazer da forma que quiser, quando quiser, no momento que quiser, a privatização ou extinção desses projetos. Então, a gente tem aí também, se você for olhar os dados do ano passado, metade foram aprovados e 1/3 foram sancionados e alguns até estão em prática e gera todo um debate jurídico. Eu não tenho projetos autorizativos, eu acho que é uma manobra. Infelizmente, aqui no Poder Legislativo, a gente se utiliza de diversas manobras porque não dá para a gente chegar ao objetivo final de uma forma muito direta. Por exemplo, a obstrução. A obstrução não é o voto não até o final, mas às vezes é uma estratégia mais eficiente do que você simplesmente ir lá e votar não para você vedar um projeto. Então, quando a gente quer colocar um debate em tema, a gente usa os autorizativos para empurrar o debate do executivo. Tem alguns exemplos, por exemplo, tem um autorizativo do Janazzi, que é da minha bancada na legislatura passada, que ele autoriza o governo em caso de salas de aula com alunos portadores de deficiência, que o número máximo de alunos em sala de aula seja de 25 alunos. A gente sabe que já tem uma série de juízes entendendo isso como lei e obrigando o governo do estado a aplicar. Então, são dicotomias e a lei é a interpretação. A lei é a interpretação. E depende de juiz para juiz a interpretação, depende de formação para formação aqui da casa. A CCJ passada aprovava e deixava passar. A formação da CCJ esse ano já tem membros que têm se colocado contrário e que estão dizendo que vai barrar e etc. Eu, pessoalmente, não usei essa ferramenta ainda. Acho que a gente tem outras formas de tentar legislar, tentar se ater ao que é o nosso trabalho, que o mais importante é fiscalizar nesse momento, mas não descarto que num momento de extrema necessidade a gente use um autorizativo para pautar o governo. Claro que com muita responsabilidade pedagógica. O que acontece? Tem parlamentar que faz um projeto autorizativo do tipo: autorizo a construir um restaurante Bom Prato na minha cidade, e sai por aí fazendo publicidade, dizendo: conquistei um restaurante Bom Prato para a minha cidade. E a gente tem que ter responsabilidade pedagógica de dizer: não conquistei, mas gostaria que a minha cidade tivesse um restaurante Bom Prato, por isso escrevi um autorizativo para o governo para ver se ele realiza. Então, a gente tem que ter responsabilidade pedagógica. E é essa responsabilidade pedagógica que falta a alguns parlamentares. E é isso que deixa muita dúvida para o telespectador, né? Para o eleitor, de uma forma geral, né? Mas meu deputado disse que tinha, agora não tem, então a culpa é do governo, enfim. Deixa margem aí para uma série de dúvidas. Até para tirar todas as dúvidas, deputada, qual a competência dos parlamentares aqui na casa? Legislar e fiscalizar. Mas a gente só pode construir leis que não criem custos para o Poder Executivo. A administração do orçamento é do gestor estadual, é do governador. Então, a gente não pode construir lombadas, a gente não pode construir pontes, a gente não pode, por exemplo, criar políticas públicas que envolvam custo no final. Então, a gente legisla sobre normas que regem o comportamento da sociedade e da justiça. A gente, por exemplo, tem projeto de lei que cria critérios para o governo conceder isenções fiscais, que são descontos de impostos para as empresas. Isso nos cabe fazer, criar critérios para que o governo age de tal e tal forma, que as pessoas ajam de tal e tal forma, que haja punição, que torne alguma coisa crime. Agora, a gestão do orçamento é do governo. O que a gente tem no final do ano é a possibilidade de emendar, porque a lei orçamentária é uma lei e a gente tem a possibilidade de construir emendas para a lei. Então, isso também é uma falha pedagógica, porque os parlamentares antigos, eles aproveitavam duas formas de fazer política para o seu colegiado, para a sua cidade. Os autorizativos, dizendo: conquistei um restaurante, ou
coisas desse tipo, e outra é, mandei uma ponte, mandei um viaduto e etc., porque no final do ano escreve-se as emendas parlamentares e manda emenda para a sua cidade para obras, mas essa não é a nossa atribuição. Nossa atribuição é regulamentar o cotidiano da sociedade e criar leis para pautar a justiça e fiscalizar, e esse é bem importante, fiscalizar o trabalho do Poder Executivo. Deputada, até agora foram propostos na Casa 776 projetos de lei. A senhora acredita que até por conta dessa discussão estejam nesse bolo, digamos assim, menos autorizativos do que na legislatura passada, como foi divulgado o levantamento pelo jornal? Os projetos nossos dessa legislatura ainda estão bem iniciais na tramitação, né? A maioria deles estão começando a percorrer as comissões agora. Eu ainda não tive tempo de olhar todo o bojo de projetos, mas eu acredito que não. Eu acredito que a gente está sendo pautado por um espírito que não é unitário na CCJ. A gente tem parlamentares que são dessa linha, mas a gente tem parlamentares que não concordam com isso. E aí depois a gente vai ter que ver como é que isso vai se desdobrar no embate político, na disputa política e depois na disputa jurídica, que geralmente desdobra a partir daqui, né? Mas eu acredito que a gente ainda vai ter um grande número de autorizativos. E eu, pessoalmente, como parlamentar, no final eu não estou na CCJ, não estou na Comissão de Finanças e Justiça, eu estou na de Meio Ambiente, mas no final vou votar no plenário. E eu, no final do plenário, eu pretendo votar, se eu acho que é uma política pública importante, por exemplo, como eu citei um exemplo da nossa própria bancada que no passado já fez, vou votar a favor, porque eu acho que o governo tem que ter um olhar para, às vezes, especificidades da sociedade que a sua própria formação não lhe permite olhar, mas com responsabilidade de dizer que a gente só está pautando que a gente não tem a certeza que a lei vai ser aplicada. E se eu achar que a lei é inócua, que vem de lugar nenhum e também não vai para lugar nenhum, vou ser contra, não vai ser o critério do autorizativo que vai pautar o voto no final. Quando esses projetos de lei, né, esses inócuos, são aprovados na Casa, o que cabe? Né? Cabe um recurso, cabe... além da discussão que sempre há, né, um debate que sempre há? Eu não concordo que eles sejam inócuos. Eu acho que, muitas vezes, como eu disse, claro, tem uma grande maioria que não, mas tem alguns que são importantes de serem pautados e a gente tem pouca possibilidade de legislar e pautar política pública aqui no Poder Legislativo. A gente tem poucos poderes de criação de políticas públicas, mas eu acho que depois disso cabe... O governador pode não sancionar, pode vetar. A gente também pode recorrer à justiça, né? Cabem as ADINs, todas as ações jurídicas a respeito. E mesmo depois de aprovado e sancionado, o projeto fica constantemente em risco de interpretação jurídica. Como eu disse várias vezes, o projeto depois de sancionado, depois de como lei, várias vezes ele é judicializado cobrando o executivo que se cumpra, porque o executivo não se sente na obrigação de cumpri-lo no final, porque é só um autorizativo. Então, geralmente, os projetos autorizativos, a gente já espera que vai envolver aí um longo caminho de batalha jurídica. Maravilha. Deputada, eu gostaria de agradecer muito sua presença aqui, todo o conteúdo que trouxe para o nosso jornal. Muito obrigada. Eu que agradeço. Termina aqui esta edição do Jornal da Assembleia. Você pode assistir a nossa programação também pela internet no YouTube. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.